Eu gosto de ler Efésios, agora vamos ler Efésios 1, porque Efésios 1, ele fala de antes da fundação do mundo. Qual era o propósito de Deus antes da fundação do mundo? Depois nós vamos ler mais alguns textos. Agora, né, vamos começar a mensagem de hoje, que é uma preparação para o dia do Senhor. Amém? Glória a Deus. Efésios 1, a partir do versículo 3. Eu estou lendo aqui a versão, vou pôr uma outra versão aqui. Vou pôr aqui a versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quando? Antes da fundação do mundo. Deus, o que ele fez antes da fundação do mundo? Nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para sermos santos. Já falei sobre isso, né? Santo, antes do mundo ser criado, o pecado veio na criação, né? Então, ser santo antes do pecado, o que quer dizer ser santo antes do pecado? Ser separado, ser consagrado, ser dedicado. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para sermos separados. Deus nos escolheu para sermos dedicados a Ele. Para quê? Né? Versículo 5 também. Ele nos predestinou para quê? Para Ele. Para sermos adotados como seus filhos. O que quer dizer a palavra predestinar? Quer dizer, dar um destino antecipadamente. Lá na eternidade, antes da criação, Deus nos deu um destino antecipado, sermos adotados como filhos. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi. João, capítulo 1, versículo 12, diz que Jesus ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus nos deu um destino antecipadamente, lá na eternidade. Antes de Deus criar a humanidade, antes de Deus criar o universo, Ele te deu o destino de ser filho. Esse é o teu destino. Então, esse é o propósito eterno. Aí ele fala aqui, ó, vamos ler o versículo 5, eu vou encerrar no 6. Nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Deus tem um propósito, Deus tem uma vontade. Para o louvor da sua glória, para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Né? Para o louvor da glória da sua graça. Muitas palavras para pensar aí, né, meus irmãos? Para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos deu gratuitamente. O que quer dizer o louvor da glória da sua graça? Né? Quer dizer, gente, que quando eu estiver diante do Senhor e os anjos lá no céu olharem para mim, eles vão falar: o quê? O Eduardo está aqui? Esse miserável pecador? Aí eles vão falar assim: glória, louvor à graça do nosso Deus. Porque Deus é muito gracioso. Né? Uma pessoa como eu não merecia estar diante do Senhor. Mas, gratuitamente, em Cristo, Ele me separou para ser santo e me adotou como filho. Nada partiu de mim. Antes da eternidade, Deus já tinha esse propósito. Antes da eternidade, Deus já me separou para Ele e me adotou como filho para o louvor da sua glória. Você também, meu irmão. Esse é o propósito de Deus na eternidade. Agora vamos ler mais uns versículos aqui. Eu quero falar hoje sobre a nossa vocação eterna.
Deus nos chamou para sermos sacerdotes. Somos todos sacerdotes. Amém? Você pode falar assim comigo? O tema de hoje é assim: somos todos sacerdotes. Fala comigo, somos. Amém. Somos todos sacerdotes. Amém? Esse é o propósito de Deus. Eu sei que tem gente aqui que não sabe nem o que quer dizer sacerdote. Eu sei que tem gente que tem até medo desse nome, mas eu vou desmistificar isso daqui com vocês. Tem gente que tem um entendimento equivocado e errado disso. Vamos lá para Êxodo 19, versículo 3. Agora eu vou ler alguns versículos aqui para a gente meditarmos juntos aqui no que é ser um sacerdote. Primeiro, entender que isso é o desejo de Deus. Êxodo 19, versículo 3. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre asas de águia e os trouxe junto a mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Amém? Nós estávamos aqui lendo uma passagem do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, até o Novo, ele fala de um povo, fala do povo de Israel. Eu não sei se você já parou para pensar que até Jesus aparecer, Deus ele era exclusivo, dos israelitas. Só o povo de Israel conhecia Deus. Alguns estrangeiros se aproximavam do povo de Israel e eles tinham algum contato com Deus, mas a fé era dos israelitas. A fé era do povo de Deus, porque Deus, a gente pode voltar um pouco mais para trás, Deus ele chamou um homem primeiro na Bíblia. Se nós começarmos a ler a Bíblia de Gênesis, nós vamos ver que depois que o homem quebrou a aliança, Deus chamou Abraão. E Deus falou para Abraão assim, de ti eu farei uma grande nação. Quem é essa nação? É os israelitas, os judeus. De ti eu farei uma grande nação. E através de ti serão benditas todas as nações. Então, Deus, olha o propósito de Deus. Deus não era que Deus só queria Israel. Deus, através de Israel, queria alcançar todas as nações. Esse era o propósito de Deus de restauração, de resgate. Lá no Gênesis, um homem caiu e Deus falou: eu não vou jogar fora a minha criação, eu vou resgatar a minha criação. Escolheu Abraão, falou: Abraão, de ti farei uma nação, e através dessa nação eu abençoarei todas as nações da terra. E o que ele fala aqui no versículo 6 que nós lemos? Vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Consegue entender o português aqui? Um reino de sacerdotes. É diferente de um reino com sacerdotes. Deus falou um reino de sacerdotes, ou seja, todos vocês, israelitas, todos vocês serão para mim sacerdotes, para que eu abençoe todas as nações. Então, ficou claro aqui o português. Então, o que Deus queria? Uma nação de sacerdotes. Vamos ler mais um versículo. Isso daqui eu li no Antigo Testamento. Agora nós vamos para o Novo Testamento, que já vai falar da igreja. Aqui vai falar
de todos os povos, vai incluir nós. Vai incluir nós. Deus estava escolhendo ali um povo, mas olha o que Deus está falando para a igreja. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 4. O que Deus está falando para nós? O que Deus esperava dos judeus? Uma nação de sacerdotes. O que Deus espera da igreja? Vamos ver aqui. Primeira Pedro 2, 4. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, nós aqui, como pedras vivas, somos edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio santo, a nação santa, o sacerdócio real, né? O sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, o que ele está querendo dizer assim? Vocês, nós aqui, que antes não éramos israelitas, não éramos judeus, mas agora somos povo de Deus. Nós que não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. O que quer dizer a palavra misericórdia? Nós não tínhamos alcançado misericórdia, mas pela misericórdia de Deus, nós fomos feitos agora povo de Deus. Misericórdia significa, assim, Deus não dá o que nós merecemos. Sabe o que nós merecíamos? Nós merecíamos o juízo de Deus. Nós merecíamos o juízo de Deus, porque nós nascemos em pecado. Por natureza, filhos de Adão nasceram em pecado. Mas pela misericórdia de Deus, Deus não nos puniu. Porque seria justo Deus punir toda a humanidade. Mas a misericórdia de Deus, a graça de Deus, ela triunfou sobre o juízo. Deus foi misericordioso conosco, enviando Jesus Cristo. Deus foi gracioso conosco, enviando Jesus Cristo. Ele não nos deu o que nós merecíamos, e por isso Ele nos fez povo. Mas Ele nos comprou para sermos o quê? Sacerdotes, está falando aqui. E agora, mais um versículo para a gente encerrar esse entendimento do desejo de Deus de um povo sacerdotal. Apocalipse, para fechar, né? Vamos para o último livro da Bíblia. Apocalipse 5:9. Apocalipse 5:9. Você vê aqui, eu li versículos lá em Êxodo, que fala sobre o Antigo Testamento, o povo judeu. Qual que era a vontade para o povo judeu? Uma nação de sacerdotes. Li aqui o Novo Testamento, em Pedro, né, falando sobre a igreja, falando sobre nós. Qual a vontade de Deus para nós? Que sejamos sacerdotes. Agora eu vou ler Apocalipse aqui, que fala sobre, né, o futuro, fala sobre o desejo de Deus na eternidade. Olha aqui, qual o desejo de Deus na eternidade? Apocalipse 5:9. E entoavam um cântico novo com estas palavras: Tu és digno de receber o livro e abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado. Está falando de Jesus aqui, Jesus foi sacrificado e com o seu sangue compraste para Deus pessoas, né, do Continental, de Guarulhos, de São Paulo, de toda tribo, língua, povo e nação.
e fizeste deles um reino de sacerdotes para Deus, e elas reinarão sobre a terra. Qual o propósito eterno de Deus para nós? Ele nos comprou com o sangue de Jesus para sermos uma nação de sacerdotes, para sermos um reino de sacerdotes. E diz a Bíblia que nós reinaremos com Ele. Lembra que eu comecei falando do dia do Senhor? O dia do Senhor vai inaugurar o reino de Deus de fato aqui na terra. Jesus, ele veio como um cordeiro para nos salvar. Ele nos comprou. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e através do sangue dele ele nos comprou. Nos comprou de volta para sermos sacerdotes. Mas um dia ele volta, a segunda vinda de Jesus, ele volta para reinar. E ele vai reinar na terra por 1000 anos. E ele comprou sacerdotes, diz aqui, ó, para reinarem junto com ele. Deus, né, mesmo sendo Deus, Deus ele não é alguém que é um tirano, que ele não quer dominar todas as coisas junto. Ele não quer ter o domínio de tudo absoluto. Deus não é um Deus tirano. Ele reparte a autoridade. Nós vemos aqui ó, que ele nos chamou para sermos sacerdotes e nós vamos reinar com ele. Por quê? A igreja é a família de Deus. Nós somos filhos de Deus. Deus nos criou para isso. Deus nos criou para estarmos diante dele. Deus nos criou para termos comunhão com ele. Deus nos criou e quando Deus criou o homem, ele colocou o homem no jardim e falou, ó, domina. Falou para o homem. Ele deu autoridade para o homem. Esse é o desejo de Deus. E ele sempre vai compartilhar a autoridade dele. Nós reinaremos juntamente com Cristo. Amém? Então, esse é o desejo do Senhor. Aí vamos tentar desmistificar o nome sacerdote aqui, né? Você já entendeu, né? Que Deus, ele quer um povo de sacerdotes. Ele não quer uma nação com sacerdotes. Porque uma nação com sacerdotes são poucas pessoas que são sacerdotes. Mas ele quer que todos nós sejamos sacerdotes. Todos nós. Para isso o Senhor morreu. Para isso ele nos comprou. Acho que a confusão na mente de muitas pessoas, quando ouve a palavra sacerdote, é que ela confunde sacerdócio com ministério. Sacerdócio não é ministério. Sacerdócio é uma coisa, ministério é outra coisa. Deus chamou todos para serem sacerdotes, mas nem todos têm um ministério. Nem todos têm um ministério. Todos que têm um ministério, ele é um sacerdote. Mas nem todo sacerdote tem um ministério. Ministério é simples, gente. Ministério é assim, é o que está lá escrito em Efésios capítulo 4. Efésios diz assim, ó, que Deus deu dons à igreja. A uns ele deu apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas. São dons que Deus deu com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Dons quer dizer presentes. Deus deu alguns presentes para a igreja, que são os ministérios, pessoas que servem. E se você não tem um ministério, não tem esse presente, não tem essa vocação, não se preocupe. Isso não te faz menor do que ninguém. A igreja já viveu alguns momentos que todo mundo tinha que ter um ministério. Deus não te chamou para o ministério. Se Ele te chamou, Ele vai confirmar isso no seu coração. Se Ele te chamou, você não vai ficar em paz, meu irmão. Isso vai arder no seu coração de uma forma. Isso vai consumir a sua vida. E você não vai conseguir não exercer esse ministério. Mas isso não é o mais importante. Isso é um presente de Deus. É Deus que dá para a igreja. O mais importante é o sacerdócio. Porque o sacerdócio é de todos os santos. Não existe alguém que tenha uma vocação
e antes dessa vocação não seja um sacerdote. Então, quem que é esse tal de sacerdote? No Antigo Testamento que surgiu esse nome, nós vemos quem era o sacerdote. O sacerdote era aquele que tinha acesso à presença de Deus. Então, Deus ele quer que todos nós tenhamos acesso à presença de Deus. O sacerdote é aquele que tem acesso à presença de Deus. Sabia que você não precisa de nenhum mediador para se achegar a Deus? Às vezes, a falsa igreja também, ela quer te convencer que você precisa de um líder para se achegar a Deus. Você precisa de um pastor para se achegar a Deus. Você precisa de um discipulador para se achegar a Deus. Você precisa de um irmão para se achegar a Deus. Mas não é essa a verdade bíblica. A palavra diz que Jesus ele é o nosso sumo sacerdote. Que pelo sangue de Jesus foi aberto um novo e vivo caminho até o trono da graça. Todos nós temos acesso à presença de Deus. Por quê? Que nós fazemos por merecer? Que nós oramos direitinho? Que nós lemos a Bíblia? Não é isso. Nós temos acesso ao trono pelo sangue de Jesus. Pelo que Jesus fez, não é pelo que você faz. Não é pelo que eu faço que eu tenho acesso até Deus. Eu tenho acesso porque Jesus abriu um novo caminho. Por isso a Bíblia diz assim, lá em Hebreus, tenhamos ousadia para nos achegar ao trono da graça, porque foi Jesus que abriu esse caminho. Tenhamos ousadia. Deus ele nos chamou para sermos filhos. Deus nos chamou para sermos sacerdotes. O sacerdote é aquele que tem acesso à presença de Deus. E o que o sacerdote fazia no Antigo Testamento? O sacerdote no Antigo Testamento, ele ministrava adoração a Deus. Então, a adoração também nos dias de hoje, ela tem uma conotação errada. Adoração, as pessoas têm a mentalidade de que a adoração está ligado à música, que a adoração é música. Então, o adorador é aquele que canta, Então, ser um adorador é ser um cantor. Não tem nada a ver, gente. Adoração não está ligado à música. Adoração não é música. Nós podemos adorar a Deus com a música também, mas não é música. Os sacerdotes estavam diante de Deus e eles adoravam a Deus. Eles adoravam a Deus oferecendo ali o culto que Deus estabeleceu. Existe uma maneira de adorar a Deus. A maneira de adorar a Deus é como ele estabeleceu. E lá no Antigo Testamento, ele tinha estabelecido que o sacerdote ele ia sacrificar animais. Então, o sacerdote ele era um tipo de um açougueiro, Ele cortava os animais, ele sacrificava os animais. Olha, você pensar que sacerdote é aquele que tem uma vocação espiritual. Olha a vocação do cara, matar animais. Ele era o açougueiro. Tinha um outro lá que ele só arrumava as tendas, ele arrumava o tabernáculo, ele organizava as coisas. Tinha aquele que colocava os pães na mesa que Deus estabeleceu. Tinha aquele que oferecia incenso. E quando nós vamos ler a Bíblia e vamos lendo, isso daí era Antigo Testamento. A Bíblia diz que o Antigo Testamento é sombras, e só lendo o Antigo Testamento a gente não entende. Mas eles ofereciam incenso. Incenso, a Bíblia diz lá em Apocalipse que é oração. Incenso é a oração do santo. E aí quando nós vamos lá para Pedro, aquele texto que eu li lá, diz, não sei se vocês prestaram atenção na leitura ali, que a gente leu rápido, mas diz o texto que nós fomos feitos sacerdotes para oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Deus nos fez sacerdotes para oferecermos sacrifícios espirituais
agradáveis a Deus através de Jesus Cristo. Pelo novo e vivo caminho, nós temos acesso a Deus. Hoje, nós podemos desenvolver o nosso sacerdócio através da oração. Você quer ser um sacerdote? Sacerdote não é alguém que está sobre outra pessoa. Sacerdócio é algo individual. Cada um tem o seu. Eu não vou poder dar conta do seu sacerdócio. Você não vai poder dar conta do meu. Cada um tem o seu. Somos todos sacerdotes. Você tem que ir ensinando esse ofício, né? Nós que somos pais, temos que ensinar os nossos filhos a sermos sacerdotes, a serem sacerdotes. Nós temos que ensinar a igreja a serem sacerdotes. Deus deu dons à igreja, irmãos mais velhos, para cooperar com a edificação, para cooperar com o ensino da igreja, mas nós não somos dominadores. Nós não somos pais de ninguém. Nós somos irmãos mais velhos e você tem que exercer o seu sacerdócio. Mas por que você está querendo, sair fora da sua responsabilidade? Está querendo jogar para mim? Eu não. Quem quer uma nação de sacerdotes é Deus. Quem quer uma nação de sacerdotes, um povo de sacerdotes, uma família de sacerdotes é Deus. Eu só estou transmitindo o que está no coração de Deus. Nós acabamos de ler. Por que Deus te quer assim? Porque Deus quer você perto dele. Deus quer você preparado para enfrentar as tribulações, as dificuldades e entrar na promessa do Senhor, a vida eterna com ele. Eu não posso dar conta disso para você. Daí você tem que se responsabilizar. Então, quem é esse sacerdote? Porque a gente se preocupa, sabe qual a preocupação da maioria das pessoas? E essa é a nossa preocupação. Ele quer saber assim, qual a minha parte? O que eu tenho que fazer? Deus fez isso, mas o que eu tenho que fazer? O que um sacerdote faz? A gente se preocupa muito com o que o sacerdote faz. Mas antes de fazer, Deus nos chamou para ser. Nós temos que perguntar quem é o sacerdote. Hoje, nos dias de hoje, quem é o sacerdote? Qual o perfil? Quais as características desse sacerdote? Porque o mais importante não é o que nós fazemos, é quem nós estamos nos tornando nele. Quem nós estamos nos tornando ao termos esse acesso à presença de Deus. Quem nós estamos nos tornando quando nós encontramos com Deus. Quem nós estamos nos tornando? Nesses sacerdotes, nós estamos nos tornando, nós estamos sendo transformados. Porque não importa muito o que nós fazemos, se o que nós fazemos não reflete quem nós somos, se o que nós fazemos não flui de um coração de um verdadeiro sacerdote. Quem é o sacerdote? Dá a impressão que o sacerdote é um empregado, é um escravo, mas Jesus uma vez falou para os discípulos assim, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Para que nós temos acesso à presença do Senhor? Aí ele fala assim, eu os chamo amigos, porque o amigo sabe o que faz o seu senhor. Por que Deus nos quer sacerdote, que tenhamos acesso a ele? Para sermos amigos. A primeira característica de um sacerdote é que ele é amigo de Deus. Ele tem acesso à presença para saber o que Deus está fazendo, para saber os caminhos que Deus está guiando, aquilo que Deus espera. A palavra diz que ele nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo de que somos propriedade de Deus. O selo, no passado, era usado para identificar uma propriedade. Tinha um selo ali, um selo na porta de uma casa, identificava que aquela casa era de quem pôs o selo lá. E o selo de que nós somos de Deus é o Espírito Santo. Ele nos selou com o Espírito Santo.
nós somos dele. Nós somos amigos de Deus. Nós temos acesso ao que Deus está fazendo. Isso daí não é só para os líderes. Isso daí não é só para os que têm ministério. Deus quer falar com você. Esse é o desejo de Deus. Esse é o desejo de Deus. Deus é o maior interessado em que você seja um sacerdote. Deus é o maior interessado em que você seja amigo dele. Ele quer falar com você. Ele quer te dar instrução na tua vida, em todos os teus caminhos. Ele quer falar com você. O Espírito Santo nos guia a toda a verdade. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Deus nos quer amigos dele. Qual uma outra característica de um sacerdote? Eu li aqui a semana passada um versículo, eu li só a primeira parte, né? Quando Jesus... Depois eu vou ler esse daqui. Eu estou aqui na dúvida qual que eu falo primeiro, qual que eu falo por último. Vou falar um outro primeiro. Uma segunda característica de um sacerdote. O sacerdote, ele, como eu falei, né? Os sacerdotes, eles estavam diante de Deus adorando. O sacerdote, ele é um adorador. Lá em João, capítulo 4, eu não vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Depois você lê na sua casa. João, capítulo 4, Jesus fala sobre adoração. E Jesus, ele encontra com a samaritana e ele fala assim para a samaritana, no poço, ele fala assim, ó, vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Aí ela pergunta, aonde nós devemos adorar? Nesse monte ou em Jerusalém? Jesus falou, está chegando a hora e ninguém vai adorar nem nesse monte, nem em Jerusalém. Mas vocês vão adorar ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Que tipo de pessoa que Deus procura? Verdadeiros adoradores. Se Deus fez questão de colocar na Bíblia que Ele procura verdadeiros adoradores, eu penso, você pensa também comigo, é porque existem falsos adoradores. Se Deus procura os verdadeiros, é porque existem falsos. Existe uma falsa adoração, mas Deus procura os verdadeiros adoradores. Você acha que Deus está procurando verdadeiros pastores, verdadeiros mestres, verdadeiros apóstolos, verdadeiros profetas, verdadeiros discipuladores, verdadeiros discípulos? É isso que a Bíblia diz. Tudo isso vai passar um dia. Tudo isso vai acabar. Mas ele procura verdadeiros adoradores. E isso nunca vai acabar. Sabe, quando Jesus voltar, o que vai continuar? O sacerdócio de todos os santos vai continuar. A amizade com Deus vai continuar. A adoração vai continuar eternamente. Eternamente seremos amigos de Deus, eternamente seremos adoradores. Você está gastando o seu tempo com as coisas eternas ou com as coisas passageiras? Nós temos que desenvolver o que é eterno. E nós trabalhando, né, no fundamento daquilo que é eterno, as coisas terrenas vão fluir. As coisas passageiras, nós também não estamos aqui no mundo só de passagem, né? Nós temos muitas coisas para fazer. Você pode pensar, o adorador, o amigo de Deus, o sacerdote, é alguém desocupado. Deus não chamou ninguém desocupado. Nós temos muitas coisas para fazer, mas as muitas coisas, elas fluem de uma única coisa. Foi o que eu falei a semana passada, da comunhão com Deus, da amizade com Deus, da adoração com Deus. Deste lugar, quando a gente sair deste lugar, né, a gente, na verdade, não pode, né, sair desse lugar.
a gente permanece nesse lugar fazendo as outras coisas. A gente vai sair para trabalhar, mas ali nós somos, adoradores do Senhor. Nós somos amigos de Deus. E lá no trabalho, Deus vai continuar falando conosco. E ali no trabalho, nós vamos trabalhar para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. O adorador é aquele que vive para a glória de Deus. Só queria chamar a atenção a um detalhe, que Jesus ele fala assim para a samaritana. Ele fala sobre a falsa adoração. Ele fala para a samaritana, vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que nós conhecemos. Sabe o que impulsiona uma vida de adoração? Conhecimento de Deus. Sabe o que a Bíblia diz sobre o conhecimento de Deus? A Bíblia diz assim, que conhecer a Deus é a vida eterna. A vida eterna é conhecer a Deus. Sabe que tem um lado positivo e um lado assim, não vou falar negativo, sempre é positivo, mas um lado que deixa a gente meio... Porque se a vida eterna é conhecer a Deus, o que quer dizer? Eu nunca vou conhecer a Deus, porque a eternidade não tem fim. Eu nunca vou conhecer Deus completamente. Mas eu tenho a vida eterna para conhecer a Deus, e isso é muito bom, porque cada dia vai ser uma novidade. Tem gente que pensa que servir a Deus é uma rotina enfadonha, é uma rotina cansativa, é algo assim sem graça. O que eu vou fazer? Vou ficar cantando, vou ficar... Gente, está pondo Deus na caixinha da religião. Deus é muito maior, Deus é transcendente, Deus ele é eterno, ele é infinito, Deus tem muito. Há muito mais de Deus para nós. Nós estamos, nem eu falar, a gente está nem na superfície do conhecimento de Deus. Nós temos uma eternidade inteira para conhecermos a Deus. Mas quanto mais nós conhecermos a Deus, mais nós vamos corresponder e responder em adoração. Quanto mais nós conhecermos. Depois eu queria, assim, esse é o meu desejo, de entrar com vocês sobre o estudo dos atributos de Deus. Porque quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós adoramos. Quando você começa a entender a grandeza de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, a transcendência de Deus, o poder de Deus, você começa a ver coisas que estão reveladas na Escritura, você começa a turbinar a tua adoração. Você vai ficando assim, mais fascinado pela grandeza de Deus. Você vai ficando assim, extasiado. Diz que quando algumas pessoas que viram a glória de Deus, viram o trono de Deus, viram a presença de Deus, eles caíram. Eles ficaram extasiados, eles ficaram assim perplexos. Nós temos Daniel, quando ele se depara com a glória de Deus, ele caiu como morto. A palavra diz que Isaías, quando viu a glória de Deus, ele falou, ai de mim. A palavra diz que João também, quando viu o trono de Deus, ele caiu também, quando ele viu a presença do Senhor. Então Deus é muito grande, gente. Sabe, assim é uma eternidade inteira para nós conhecermos e adorarmos o nosso Senhor. Esse é o propósito de Deus para nós. E, em último lugar aqui, qual a característica de um sacerdote? Quem é esse sacerdote? Eu li a semana passada, quando perguntaram para Jesus, isso está ligado, gente? O sacerdote O sacerdote é aquele que tem acesso à presença de Deus, ele é um amigo de Deus, ele é um adorador, mas isso está ligado com o que é mais importante para Deus. Perguntaram para Jesus, qual o mandamento mais importante? Perguntaram para Jesus, o que é mais importante? Será que a gente está colocando o que é mais importante em primeiro lugar? Porque se Deus falou que é mais importante, se Jesus falou que é mais importante, será que é mais importante para nós isso?
perguntaram para Jesus: qual o principal dos mandamentos? Jesus falou assim, ó: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, amarás o Senhor todo o teu coração, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Esse é o primeiro e maior mandamento. O segundo, semelhante a esse, é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus falou o que é mais importante. Sabe o que é mais importante? Uma característica de um adorador é que ele seja... Tem uma palavra que ela foi roubada pelo mundo, só que é a melhor palavra para traduzir o que é um sacerdote. E nós vamos redimir essa palavra hoje. Porque o sacerdote é um amante de Deus. A palavra amante tem uma conotação ruim no mundo, né? Mas o que quer dizer ser um amante? Quem ama. O sacerdote, ele é um amante de Deus. Ele é um amante de quem ama a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, nós fomos chamados para isso. Jesus morreu para isso, Ele nos fez sacerdotes para isso, para nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, para que Ele seja o primeiro, não, para que Ele seja o único. Amante é isso, né? Eu dei até o exemplo e falei, se eu colocar minha esposa e falar para ela, eu te coloco em primeiro lugar, mas eu saio, né? Outro dia tem o segundo, tem o terceiro. Não, não é assim. Ser amante é ter um único amor. Deus, Ele é o nosso único amor. E é o primeiro, único amor das nossas vidas. Para isso o Senhor nos chamou. E se Ele for o primeiro e único amor das nossas vidas, esse amor, ele vai transbordar para o próximo. Não funciona diferente. Eu não amo o próximo para amar a Deus. Eu amo a Deus para amar o próximo. Está vendo que é tipo a cruz simboliza, né, o amor de Deus e o amor aos irmãos. A barra vertical aqui, ó, é um amor para o alto. O amor para Deus. Ama a Deus sobre todas as coisas. Aí faz a cruz aqui, ó. Você vai amar para os lados quando você amar a Deus. Né? Tá vendo que a Pri falou aqui, ó, que a barra do meio aqui, ó, ela sustenta ali, ó, né? A barra do meio, ela sustenta a horizontal, que é o amor aos irmãos. Ela que dá suporte. Você não vai amar o próximo se você não amar a Deus. E como que nós amamos a Deus? Nem para isso a gente serve, meu irmão. Essa é a verdade. A palavra diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então nós precisamos dele. Por isso ele nos fez sacerdotes, ele nos deu acesso até ele. Nós temos acesso. E quando nós estamos diante do Senhor, ele nos enche com o seu amor. Ele nos enche com a sua presença. Deus nos enche. Nós temos acesso, cada um de nós. Cada um de nós. A Bíblia diz assim, a Bíblia não diz que nós não temos pecados. A Bíblia diz assim, ó, eu falo essas coisas para vocês. Se alguém tem pecado, né, nós temos um justo, fiel advogado para perdoar os nossos pecados. João, ele escreve assim, vou tentar falar direito, agora eu fui lembrando o texto, ó. Escrevo-vos essas coisas para que vocês não pequem. Nós estamos lendo a Bíblia e pregando para que vocês não pequem. Mas se pecarem, nós temos um advogado diante de Deus. Se você pecar, se arrepende. Pede perdão. Não deixe que o pecado te afaste de Deus. Você foi feito um sacerdote para entrar na presença de Deus. Você foi feito um sacerdote para ser amigo de Deus. Você foi feito um sacerdote para ser um adorador, para ser um amante de Deus, para ter acesso à presença de Deus. Não deixe que o pecado te afaste do que Cristo conquistou para você, que você gratuitamente recebeu. Não é pelo seu esforço que você vai ter acesso à presença de Deus. Ninguém consegue por suas próprias forças.
Nós precisamos dele em todo tempo, em todo momento. Amém? Eu queria encerrar aqui lendo um versículo com vocês. Só para encerrar, Deus nos chamou para sermos sacerdotes. Tem um versículo que fala assim, ó: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, e sereis minhas testemunhas. O Senhor também, como sacerdotes, nos chamou para sermos testemunhas, né? O testemunho, ele flui de quem nós somos. Nós somos amigos de Deus, somos adoradores, somos amantes de Deus. Se nós somos, as pessoas vão ver isso em nós. Porque quando as pessoas encontravam os discípulos que andaram com Jesus, eles olhavam, você andou com ele. Não tinha como. Eles falavam, ó, estou vendo que você é discípulo de Jesus, você andava com ele. Mas o que será que as pessoas viam para chegar a essa conclusão, a essa dedução? O que será que eles viam? Qual o nosso testemunho? Deus, ele é glorificado quando nós somos satisfeitos nele. Está entendendo essa frase? Ó? Deus é glorificado quando nós somos satisfeitos nele. Não foi eu que inventei essa frase, não. Deus é glorificado quando nós somos satisfeitos nele. Vou te dar um exemplo. Eu vou num restaurante muito legal. Eu como uma comida muito boa e eu saio de lá satisfeito. E o que eu vou fazer quando encontrar algum amigo meu? Vou falar dessa minha satisfação. Vou falar, olha, eu fui num restaurante tal ali, muito bom, muito legal, gostei. E a pessoa vê a sua empolgação, ela vê a sua expressão, e depende de como você der o testemunho, ela vai querer também experimentar. Como que nós estamos testemunhando Deus? Alguém fala assim, como que é o reino de Deus? Aí você fala, o reino de Deus é muito difícil. Não é para qualquer um. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro. Aí a pessoa vai se animar em buscar o reino de Deus, né? Mas a palavra diz que o evangelho é as boas notícias do reino de Deus. Só que isso tem que ser uma verdade, não pode ser fake. Você tem que viver isso. O reino de Deus é alegria, é satisfação. Se nós nos satisfazemos em Cristo, se nós somos alegres em Cristo, esse vai ser o nosso bom testemunho. Se alguém perguntar para você como que é ser igreja, se alguém perguntar para você como que é o reino de Deus, você vai falar, o reino de Deus é um reino de graça, porque Ele nos amou, mesmo nós sendo pecadores. A palavra diz que Ele provou o seu amor, entregando Cristo quando nós ainda éramos pecadores. Ele nos fez filhos, Ele nos fez amigos, Ele nos fez adoradores, nos fez amantes dEle. E Ele nos deu tudo de graça, é pela graça. Não quer dizer que não custou nada. Para Deus foi um sacrifício, mas para nós é de graça. Nós temos acesso ao que Deus fez pela fé, pelo arrependimento. Você se arrepende de quem você era, você se arrepende do que você faz e crê no que Jesus fez. E o que Jesus fez te dá acesso a uma nova vida que começa agora. Nós recebemos agora as primícias dessa nova vida. Nós recebemos as primícias do Espírito, mas quando Ele vier, nós vamos entrar numa alegria eterna, nós vamos entrar num reino de justiça, nós vamos entrar em algo novo. Como você tem testemunhado o nome de Jesus? Tem um versículo lá em Salmos para a gente encerrar. Esse eu vou querer ler com vocês aqui. Salmos 34, versículo 8. Esse é o nosso versículo
que nós temos que experimentar e compartilhar. Amém? Você vai falar assim para a pessoa, ó. Primeiro, né, você vai falar para você mesmo, depois você vai falar para a pessoa. Provai e vede que o Senhor é bom. Amém? O Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Sabe o que quer dizer essa tradução? Provai, degustar, experimentar. É a mesma coisa que você, né, comer. Provai e vede que o Senhor é bom. Experimenta, Deus é bom. Você não provou ainda? Você não sabe o que você está perdendo. A palavra de Deus diz assim, que na presença do Senhor há abundância de alegria. A palavra de Deus diz que Ele é o eterno. A palavra de Deus diz que nós fomos criados para Ele. Você não experimentou ainda? A palavra diz estas coisas. Vamos experimentar o Senhor? Vamos provar o Senhor? Como família, como igreja, Ele nos chamou para isso. Ele nos chamou para sermos filhos. Nenhum de vocês aqui são desqualificados, nenhum de vocês são menores. Por maior que sejam os teus pecados, Ele morreu na cruz para perdoar todos eles. Ele morreu na cruz para te limpar, para te fazer santo, para te fazer um filho dele. Um sacerdote adorador, um sacerdote amante do Senhor, um sacerdote amigo de Deus. Não deixe que o diabo te engane. Não deixe que o diabo roube essas coisas de você. Deus, ele preparou tudo isso de graça para adornar essa noiva. O dia do Senhor está chegando e Ele quer te ver adornado. Amém? Vamos ficar em pé, vamos provar o Senhor.